Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Firme e forte? E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre Cheatobox, que é um software de fatiamento muito interessante que usa para várias impressoras no mercado. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre ele, quer conhecer uns macetezinhos que eu vou dar também, fica ligado no vídeo. Bom, meu nome é Danilo Bianchi, fundador desse canal maravilhoso sobre impressão 3D que chama Dunk 3D. Queria convidar você primeiramente para se inscrever aqui no canal, deixar seu like também, compartilha com quem você gosta, com quem você sabe que tá mexendo com o Cheatobox, tá aprendendo a mexer com ele ou tá querendo aprender a mexer com ele. Comenta aqui embaixo também qual impressora que você tem, se você usa o Cheatobox para ela ou se você conhece outro fatiador. E para quem não entendeu nada que eu falei de Cheatobox, de fatiador, o que é isso, eu vou deixar um card aqui que você vai entender um pouquinho melhor, né? Você vai entender um pouco melhor sobre o que é isso daí quando a gente fala de fatiador, de slice. Talvez esse vídeo não seja para quem tá começando agora. Então eu vou deixar um cardzinho aqui também que vai te levar para uma playlist de iniciante. Lá vai te ajudar bastante, caso você não conheça nada, tá aprendendo aí a mexer em impressão 3D para odontologia. Bom, gente, o que é o Cheatobox, né? O Cheatobox, então, como eu falei para vocês, é um software fatiador. Isso daí faz com que o software ele fatie, né? Ele corte esse seu objeto em 3D para você conseguir imprimir ele. Lembra que a impressora ela não lê algo sólido, ela só lê várias fatias, várias camadas para que você imprima, né? Você fala para ela lá, olha, eu quero que você imprima tantas camadas em tanta espessura com tanto tempo de exposição. E aí um software vai fazer isso daí para você. Muitas vezes existe o Cheatobox, mas existe o Photon, existe o Halotbox, existe o Lixi, existe o FlashDL Printer. Tem vários softwares no mercado para fatiar. Só que o fatiamento vai depender da extensão da sua impressora. O que seria isso, Danilo? Bom, imagina que você tem uma foto que ela é uma .jpeg, né? Imagina que você tem um áudio que é MP3, imagina que você tem um vídeo que é MP4, .movie, né? Isso daí são extensões, ou seja, são códigos que o computador consegue ler. Então a placa-mãe da sua impressora, ela lê um ponto alguma coisa. Pode ser ponto CTB, que é o caso do Cheatobox, pode ser o ponto PWMO, que é o caso do Photon, que faz para monocromática, SVGX, que é o caso da FlashForge. Então existem várias extensões que você pode usar. Então a primeira coisa que você vai fazer, eu vou deixar uma lista aqui para você dar uma olhada se a sua impressora é para Cheatobox ou não, porque tem pessoas que não são para Cheatobox. E aí você tem que procurar qual fatiador que é para sua impressora. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz o download dele, né? O passo a passo desse download. Também como mexer com ele, onde a gente pode clicar, onde tem atalho, né? Como que a gente pode clicar nisso. Tudo para ajudar vocês. E uma coisa super importante também, que tem bem de diferente de vários softwares, é o nome que eles dão, né? A tradução que eles dão para os parâmetros. Então isso é bastante interessante. A gente vai aprender isso agora. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o Cheatobox. E aí eu vou entrar aqui, tá? Como uma pessoa que não, como se eu não tivesse o Cheatobox eu já tenho, tá? Mas como se eu não tivesse, eu vou entrar Cheatobox aqui no Google, tá? Então, Cheatobox se escreve dessa maneira, ó. Cheato, tá? C-H-I-T-U-B-O-X, Cheatobox. E aí você clica aqui e a primeira coisa que você vai fazer é download. Você vai clicar aqui em download, aceita esses negócios aqui que tem de lei e proteção dos dados agora, né? E aí você clica aqui em download, tá? E aí tem o Cheatobox, pessoal, o Cheatobox Pro e o Cheatobox Basic. O Basic é grátis, né? É gratuito. O Pro, ele é bastante interessante, mas talvez não para a nossa área de odontologia. Talvez para a área de engenharia, ou então peças muito delicadas, muito finas que você quer imprimir, talvez seja bastante interessante. Mas para a gente, eu não compro. Eu prefiro não comprar, eu uso o Basic para tudo e dá 100% certo, tá bom? Então vem aqui, ó, em Cheatobox Basic, tá? Vou clicar nele. Aqui, ó, ele abre essa página aqui para mim e aí você vai primeiramente decidir qual que você vai utilizar, né? Então, primeira coisa, você vai ter que pensar em qual computador. Então, Windows, tá? Com 64 bytes ou um Mac. Então, eu vou clicar aqui em Mac. E eu aconselho vocês, ok? Eu aconselho vocês a baixar a versão beta, a versão de 1.8. Por quê? Eu senti que muitas vezes as pessoas que estão usando a 1.9
né? Eu tô gravando esse vídeo dia 6 de dezembro. Então, muitas pessoas que estão baixando o 1.9 tiveram muitos problemas na hora de imprimir. Apesar dela estar aqui como stable, né, estável, a beta se comporta muito melhor, pelo menos no que eu vi as pessoas falando e no que eu mexo também. Eu tive alguns problemas, alguns erros que deram com a versão 1.9 e eu não gostei muito. Eu sempre usei a 1.8 e tá muito boa assim. Então convido vocês a baixarem a beta, a versão 1.8, porque vai dar certo. Caso você baixe a 1.9, pode vir a ter alguns problemas aí. E aí você vai perguntar pra mim aqui no comentário, eu vou falar, olha, baixa a 1.8, porque a 1.9 tá um pouquinho instável, apesar de estar escrito como stable aqui, né? Como se fosse estivesse instável. Mas não tá muito legal, então eu te aconselho a baixar essa. Vou clicar aqui em Mac, ó, e vou clicar em Download, tá? Cliquei em Download, ele vai abrir aqui uma outra aba para mim. E aí ele vai pedir um cadastro. Então você não consegue fazer nada, pessoal, aqui sem se cadastrar. Então eu já tenho um, mas caso você não tenha, você vem aqui em Sign Up, ok? Então você vem aqui e vai se inscrever, tá? Aí você vai preencher tudo isso e fazer o seu login. Bom, ó, eu coloquei aqui o meu login, tá? Coloquei Sign In, ou seja, entrar. E aí, na hora que eu clico, a primeira coisa que ele faz, ele já baixa o Cheatbox aqui pra mim. Então, vocês estão vendo aqui no cantinho da tela que já tá baixado. E aí, você vai clicar nele para poder instalar, ok? Clicou nele, você vai fazer aí tanto para Mac quanto para Windows, tá? Você vai fazer o processo de instalação, que é super simples. Você vai clicar nele, vai aceitar o que ele pedir para você aceitar e vai instalar. Prontinho, ó, ele instalou aqui para mim. Eu vou clicar em Cheatbox, ok? Vamos ver se ele vai abrir. Bom, e para quem tem Mac, né, eu vou dar uma dica aqui que eu acho que provavelmente quem já baixou qualquer coisa que não seja da Apple Store, a Apple faz isso com a gente. Então a gente acha que não tá dando certo. E por quê? Porque qualquer coisa que não seja baixada na Apple Store, ele considera como não seguro. Então o que você tem que fazer? Você vem aqui, ó, coloca cancelar, vem aqui na maçãzinha, preferências do sistema, abriu preferências do sistema, segurança e privacidade, ok? Clicou aqui, você clica em geral. E tá vendo aqui, ó, Cheatbox foi impedido de uso porque não é de um desenvolvedor identificado. Abrir mesmo assim. Ele vai perguntar se realmente você quer abrir, você quer abrir, ok? Você vai clicar lá e aí ele vai agora reprocessar e vai abrir pra gente. Então aqui tá a nossa tela do Cheatbox, ó, Cheatbox Free, tá? É o gratuito que nós temos. Aí aqui quando ele abre, ele pergunta, né, se vai permitir ele usar meus arquivos e tudo mais. E a primeira coisa que tem aqui é o que eu falei para vocês não fazerem. Ele fala, olha, tem uma versão nova, que é a 1.9, né? Então você quer baixar? Eu vou falar que não, ok? Vou só fechar aqui. E aí eu já tinha um modelinho que estava aberto aqui, ó, vou tirar ele para conseguir mostrar para vocês melhor. E aí, pessoal, a gente tem a nossa mesa de impressão aqui, tá? Esse é o layout também do nosso Cheatbox, vou aumentar ele. E aí a gente tem o layout aqui dele com tudo que a gente pode mexer. Primeira coisa que a gente tem aqui, ó, é mover, rotacionar, escala, espelhar. Tem aqui também, ó, o lugar de geração de suporte. Ele só deixa eu clicar quando eu tenho um modelo, tá? Configurações, isso daqui eu quero mostrar para vocês, que é bastante interessante. Fatiar, e aqui tem outras coisinhas também que depois vocês podem mexer, que é bastante interessante. Eu não vou focar tanto aqui no vídeo, né, porque senão vai ficar muito longo. Mas é bastante interessante. Eu vou mostrar aqui o beabá, né, o arroz e feijão, mas depois vocês vão mexendo, vão pegando gosto, vocês vão ver que tem muita coisa nesse software aqui, é muito interessante. Bom, eu vou focar numa impressora aqui que é a Eligol Mars 2 Pro. Se você não viu o unboxing dela, eu vou deixar o card aqui também para você ver o unboxing. E é uma impressora muito, muito, muito boa. Eu adoro ela. Gosto muito de utilizar e a gente fatia ela aqui pelo Cheatbox. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é abrir algum arquivo aqui nele. Então eu venho nessa pastinha aqui, ó, tá vendo? Clico nela e vou abrir qualquer STL. Vamos ver o que eu tenho aqui, eu nem lembro qual que eu tenho. Então, ó, eu tenho esse modelinho inferior, vou colocar ele e aí ele já veio posicionado aqui pra mim, tá? Primeira coisa que você vai fazer então é abrir esse seu arquivo e a segunda você vai selecionar a impressora que você quer utilizar. Por que isso? Por conta da extensão que eu falei para vocês. Então a gente tem que escolher qual impressora que a gente quer utilizar e além disso, cada impressora tem um tamanho diferente de mesa de impressão. Então nós temos que clicar na impressora certa para que ele fique, né, do tamanho correto. Depois que vocês abriram o modelo aqui, então você vai vir em configurações, ok? Vamos fingir que não tem essas daqui, né? Deixa eu ver se dá para excluir.
Ó, eu vou excluir essas para vocês verem, tá? Vou excluir todas elas. E aí, o que você vai fazer? Eu vou clicar aqui em mais, ou seja, adicionar nova impressora. E uma dica que eu dou para vocês, sempre que quando vocês tiverem dúvida de alguma coisa, né, do que faz aquele comando, coloca o mouse em cima e solta. Ele já fala para você, ó, adicionar nova impressora. Então, sempre quando você tiver uma dúvida, é uma dica de computador, na verdade. Sempre que você tiver uma dúvida, você vai lá, coloca o mouse em cima, solta, que ele já vai falar para você o que é. Então, aqui, ó, adicionar nova impressora, tá? Você clica. E aí, aquilo que eu falei para vocês, olha que legal quantas impressoras esse software fatia, né? Algumas impressoras que eu nem conheço. Então aqui, ó, Anycubic, Creality, Illigo, Epaax, FlashForge, Longer 3D, Poly, nem sei como é que se fala, Frozen, SparkMaker. Então tem várias impressoras bem interessantes que ele faz o fatiamento. Então vamos dizer assim que o Cheatbox, gente, ele é como se fosse um Windows da vida. Você consegue fazer praticamente tudo com várias impressoras nele aqui, né? O fatiamento fica muito mais simples você fazer nele do que você ficar usando os softwares específicos de cada impressora. Então ele é um fatiador meio que universal. Ele tem muito a evoluir ainda em relação à aceitação de várias impressoras, mas muitas impressoras já utilizam a placa-mãe dele, e é esse o ponto, né? A marca tem que usar a placa-mãe Cheatbox, né? Ela tem que aceitar o Cheatbox, então aí fica um pouquinho, cada empresa puxa para o seu, mas a grande maioria tem aqui no Cheatbox. Então, ó, eu vou focar na Illigo, que eu sei que tem, mas deem uma olhada na lista para ver quais que tem, ou olhem aqui também, né? Vocês vão baixar e procurem. Então aqui, ó, marca Illigo, vou clicar na setinha e aí tem várias impressoras da Illigo. Eu vou colocar aqui Illigo Mars 2 Pro, que é a que eu utilizo. Ele mostra a figurinha aqui que fica bem mais fácil de você saber se é ou não. E aí clique em OK. Quando você clica em OK, ele já dá todas as resoluções, as escalas da impressora, tá? Então eu vou fechar aqui, ó. E aí eu sei que a minha impressora que eu tenho para trabalhar é essa daqui. Por via de comparação, para vocês darem uma olhada, eu vou clicar aqui também. Opa, não é aqui, calma. Aqui em configurações e vou adicionar, mas eu vou adicionar a Illigo Saturn, que é muito maior que a própria Illigo Mars, tá? E para quem não sacou aí a pegada é que Marte é pequeno, Saturno é grande, tá? Então, Mars, Saturn. Então, eu clico aqui em OK, só para vocês terem uma ideia de dimensão. Então, olha o tamanho da Saturn. E aí, quando você quer trocar de impressora, depois que você adicionou, obviamente, você vem e clica nessa setinha aqui, ó. Então, ó, Mars 2 Pro, Saturn. Olha o tamanho, olha a diferença. E aí, isso daí é um papo para outro vídeo, tá? Pra gente falar quais são os prós e contras de ter uma mesa de impressão tão grande desse tamanho. Então, vamos voltar para nossa realidade e ligou o Mars 2 Pro, tá? Cliquei aqui, eu vou agora configurar esse meu objeto. Tá? Então eu vou colocar suportes nele. E para quem não viu o vídeo de suporte, também vou deixar um outro card para vocês entenderem por que eu coloco suporte, não vou ficar me alongando aqui. Então, uma parte interessante é mover ela. Como que eu posso mover esse meu objeto que está aqui? Eu venho e clico em mover, tá? E mexo, ó, para cima, para baixo, para um lado e para o outro. O mover, você mexe ele nos eixos, tá? Você pode vir também aqui, ó, colocar pôr na mesa, se ela estiver alta. Então, vamos supor que ela esteja assim, ó. Eu vou subir aqui o eixo Y. Opa, o eixo Z, quer dizer, ó. Vou descer. Eu vou vir e coloco pôr na mesa. Ele vem e coloca dentro da mesa. E esse pôr na mesa, ele só funciona para cima e para baixo. Se ele estiver para fora aqui, por exemplo, ó, você vem e coloca centralizado, que ele volta, ou reset, né, de eu tirar ele daqui, ó, resetar para ele resetar da onde ele começou. Outra forma também interessante é o rotate, né, o rotacionar. Então, rotacionar, você vai rodar esse meu objeto, ó. Você vai rodar ele 360 para qualquer eixo, tá? E aí é uma parte interessante de você fazer, não com o modelo, mas principalmente quando você tem placa de bruxismo, provisório e guias. Caso o seu modelo venha assim, por exemplo, é sempre interessante deixar a base reta voltada para baixo. Como que eu faço isso? Clico em rotacionar, nivelar na mesa e aí eu clico aqui na base, ó. Ela vem e encaixa ali. Então tem muita coisa interessante aqui no Cheatbox, você pode mexer depois e vai mexendo, vai fuçando, porque ele cada vez mais você vai aprendendo um macete ou outro que vai te ajudar no seu dia a dia. Posicionei o meu modelo, eu vou clicar aqui, ó, nos suportes dele. E aqui é uma coisa interessante, diferente do Photon, por exemplo, que eu gosto muito do Cheatbox.
ele já faz a elevação do eixo Z automaticamente para você. Então, quando você clica aqui em suportes, ó, ele já está aqui, ó, ele eleva 5 milímetros. 5 milímetros eu acho muito para esse tipo de impressora. Eu vou colocar 3. Tá? 3 milímetros, ele sobe 3 milímetros da mesa para que eu consiga colocar os meus suportes. Outra coisa aqui, ó, ele fala se você quer o fino, médio, forte, e aí tem várias configurações aqui dele também, que são os parâmetros do suporte, não é o parâmetro de impressão, são os parâmetros de suporte. Eu vou colocar ele de forma automática aqui, e eu sempre gosto de colocar numa densidade de 60%, tá? Na verdade, se você está começando, eu te indicaria colocar 75%. Mas se você já tem um pouquinho mais de experiência, coloque em 60% e aí dá um Enter, tá? Vem aqui em mesa, mais mesa. Ele vai preencher, ó, com suportes ali, tá bom? Então, ó, minha região tem suporte, tá? E para mim tá ótimo dessa maneira, ok? Venho aqui, né? Depois vocês mexam aqui em todos esses tópicos, porque é bastante interessante. Principalmente quando você vai imprimir placa, guia e provisória. Para modelo é sempre a parte mais simples que a gente tem, ok? Mas para essas outras coisas é bastante interessante você mexer aqui, fuçando um pouquinho para que serve um ou outro. Bom, terminei de fazer isso, eu venho aqui, eu volto nessa minha região, tá? E aí, tá ótimo para mim, beleza? Tá tudo certo. Eu venho e abaixo a minha barra. Por que eu abaixo a barra? Para ver se toda a minha plataforma está em contato aqui com meus suportes, ó. Então sim, tá tudo em contato, ó. Tá vendo? Na hora que eu subo, quando ele começa a pontinha do suporte, ele começa a grudar na base. Então a base está bem suportada, por isso que chama suporte. Então, terminado isso, ó, subo ele todo aqui e vou colocar em fatiar, ok? E aí ele vai fazer o fatiamento desse meu objeto. E aí os parâmetros, gente, os parâmetros você pode colocar diretamente aqui nessa região. Então eu estou mostrando isso de forma prática para vocês. Se você já tem os parâmetros anotados, sei lá, você quer vir, você pode vir e colocar, escrever eles aqui. Ou você pode também aqui, ó, voltar, clicar em configurações e alterar esses parâmetros aqui em imprimir. Então, a altura da camada é a espessura da camada, na verdade. Então, esse é o meu thickness layer, ok? Então, é a espessura da minha camada, que ele vai imprimir em 50 micras, tá? Camada base seria o meu bottom layer, ou seja, aqui ele vai imprimir com 5 camadinhas base. Tempo de exposição seria o normal exposure time, então é o tempo de exposição normal que aquelas camadas vão servir. E o tempo de exposição da base seria o nosso bottom exposure time, seriam os bottoms, né, as camadas iniciais. E aí, aqui, como no Photon, por exemplo, tem várias coisas sobre a direção, né, sobre a elevação do eixo Z, o que eu não gosto de mexer. Ela já vem pré-configurada assim, eu mantenho ela dessa maneira. Então você pode colocar aqui ou fechar e ir lá em fatiar e você vai lá e aí você altera aqui nessa região também, né? Ele vai carregar, ele tá fazendo pré-fatiamento aqui e aí ele vai abrir aquela aba novamente para que a gente consiga colocar as configurações ali ou simplesmente avançar. Bom, ele voltou aqui, tá? Então ele está nessa minha aba na hora que eu coloco em fatiar e aí eu posso escolher aqui os tempos de exposição também, igual eu falei para vocês. Feito isso, né, você selecionou o tempo que você queria, vem e clica em salvar. E aí ele vai falar para você, olha, onde é que você quer salvar, né? Vou salvar aqui no desktop como teste, tá? E vou dar um Enter. Então aqui, ó, gravado com sucesso, eu vou abrir a pasta só para vocês verem a extensão. Então a extensão aqui, ó, tá como CTB, ok? Que é Sheetbox, né? Uma extensão que a placa-mãe vai conseguir ler. Então vocês viram que é bem tranquilo de se fazer um modelo no Sheetbox, por exemplo, porque é simples, é muito intuitivo. Eu digo até que seria mais intuitivo do que o Photon, por exemplo, que é da Anycubic. Mas qual que é a diferença entre um ou outro? Pensem que quando você usa algo do Windows no Mac, ele não vai rodar tão bem quanto ele deveria rodar. Pense que vice-versa é a mesma coisa se rodar. Então, sempre quando você tem um fatiador da sua impressora, tá? Um fatiador próprio, é bem interessante você usar esse fatiador próprio, porque ele vai conversar muito melhor com a impressora. Apesar da impressora ler esse outro arquivo, ela não conversa muito bem, ela tem alguns gaps ali que vai poder atrapalhar, né, conforme você vai utilizando, vai poder atrapalhar, vai ser um fator extrínseco, na verdade,
de possível erro daquilo lá que você está fazendo. E aí você acha que está errando um monte de coisa e às vezes é simplesmente porque o fatiador não é o mesmo, né, que deveria ser. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo então, né? Mais dúvidas, pode mandar mensagem aqui embaixo. Não deu para explorar tudo, porque senão vai ficar um vídeo gigantesco. Mas se vocês quiserem muito, eu faço uma parte 2. Deixa aqui embaixo, deixa nos comentários. Curta, compartilha com quem não tem ainda uma impressora, quem quer aprender a mexer com a impressora, é bastante interessante. Esse canal a gente fala bastante sobre impressão 3D, sobre odontologia digital em geral e estamos crescendo sempre junto. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!